E é difícil, principalmente lidar. Os alunos eles levam muito para a sala de aula comentários dos pais, dos colegas, e como é complicado. Como é complicado, por exemplo, eles chegam com essas fake news falando que, por exemplo, o governo Bolsonaro combate o comunismo. Aí esse comunismo seria quem? O Lula. Aí eu falo, jovens, Lula comunista? Lula provavelmente nunca leu o Manifesto Comunista de Marx e Engels, de 1848. Nunca leu Ideologia Alemã, nunca leu Capital. Lula nunca foi comunista. Ele não sabe ler também. Um pouco. Agora, chamar Lula nunca na história do Brasil, recente... Ajudou pra caramba os bancos, né? Os empresários ganharam tanto dinheiro, cara. As administradoras de cartão de crédito, essas empreiteiras, construtoras... Mano... Como um cara desse é comunista? Não existe esse negócio de comunismo. Aí você tem que ouvir, por exemplo, o ditador comunista da Coreia do Norte, Kim Jong-un II. Como que ele é comunista se existe um Estado? No comunismo não há Estado, não há classes sociais. Assim Marx escrevia, não é? Então, aí você tem que lidar com esse tipo de coisa. Aluno que chega e fala, Dimas, Bolsonaro é genocida? Eu, claro que não. Ele não está provocando um assassinato em massa de um povo. Genocídio aconteceu com judeus, eslavos, com os armênios na Primeira Guerra Mundial, com o Império Turco-Otomano quase exterminou os armênios da face da terra. Isso é genocídio. Agora, se o governo teve uma atuação incompetente, incapaz da gestão contra uma pandemia, isso não é genocídio. Até porque não foi a intenção final, vamos pensar Exatamente. Assim. Um erro estratégico do governo, muitas idas e vindas, trocas de ministro de saúde. Aliás, os ministérios desse governo estão troca-troca. As relações internacionais estão horrorosas. Sempre foi. Eu acho que antes a gente não dava muita atenção, não era não? Porque eu sei que em todos os outros governos sempre teve essa troca de ministério, ou não? Sempre, mas com essa profusão aí... Essa tá maior. Tá muito. Claro que enfrentou esse problema da pandemia, a crise econômica mundial, mas vai ficar o tempo todo dando essa desculpa? Não dá. É igual hoje na escola, todo problema que tem, a pandemia. Os alunos você tem que fazer assim, porque a pandemia afetou. Gente, até quando nós vamos ficar carregando esse fardo? Tem gente aproveitando isso aí para usar como muleta. Essa questão da pandemia. Já era, né? Total. Já existiam uns problemas graves antes que agravaram mais ainda, mas que não foram criados pela pandemia, não. Cara, e se a gente não sai da pandemia, a gente não vai estar curado nunca. Exatamente. Porque tem outros problemas que a pandemia traz. Né? Não é só psicológico, não é só financeiro, né? É estrutural mesmo. Se você não sai disso aí, o buraco está sendo cavado lá na frente. Você vai cair dentro do buraco que... Sei lá como sai, né? Historicamente não tem nada que ajude a gente a sair disso. Eu acho que o momento de crise que a gente vive nos últimos anos aí pode ser até eu até falo isso muito com os alunos, porque a gente estuda uma matéria que chama Transição do Feudalismo ao Capitalismo. Lá nos séculos XII, XIII, XIV, quando as estruturas sociais e econômicas feudais foram se desintegrando, o sistema capitalista foi surgindo. Gradativamente, a burguesia, o comércio com as Índias, a relação monetária ganhando espaço, e aí foi nascendo o capitalismo. E eu comento com eles, gente, será que nós não estamos vivendo agora, mesmo que nós não possamos enxergar a olho nu, uma transição do capitalismo para o reticências? Interrogação? Não sei. Crise de pandemia. O neocapitalismo, por exemplo. Isso aí pode trazer mudanças. Capitalismo global, que agora tudo... Eu já ouvi falar que pode ser que aconteça o que aconteceu em 1930, né? Foi em 1930 que teve a quebra da Bolsa. 29, né? 29, 30, né? Continuidade, consequência, né? Pode ser. Toda essa crise que a gente vive no século XX, século XXI, pode ser uma transição para um novo sistema. Agora, qual, quando? Isso nós não temos como precisar. Quem viveu lá a época da transição do feudalismo ao capitalismo, eles não sabiam que estavam vivendo essas transformações. Eles não sabiam que a peste negra provocaria tantas mudanças. Eles não sabiam que aquele comércio com as Índias poderia provocar tantas mudanças. Quem diria que temperozinho, que hoje você compra no supermercado a R$2, R$3, um saquinho, era caríssimo naquela época e deu origem a um sistema chamado capitalismo, que são as especiarias. Hoje qualquer pessoa de classe pobre tem uma pimenta do reino, uma noz moscada, cravo, canela em casa. E naquela época? Esses produtos fizeram o sistema econômico capitalista alavancar dentro da Europa. Depois os europeus se expandiram pelo mundo e levavam o sistema pelo mundo. Então isso é uma coisa gradativa. Em história a gente trabalha
transição. Será que a tecnologia são as novas especiarias no momento? Pode ser. Tecnologia digital, a quarta revolução industrial, revolução 4. Indústria 4.0. Então a gente, não é porque eu trabalho história, as pessoas muitas vezes têm essa questão, né, de rotular, só fala do passado. Ao contrário, todos os conteúdos que eu trabalho com os alunos em sala de aula, eu relaciono com o presente.